Boa noite, meu nome é Rafael Alves Faria. Hoje, dia 13 de 3 de 2026, dia sexta-feira 13 aí, às 9h48 da noite. Vou estar gravando esse vídeo aqui, o novo vídeo aí da minha série de mostrando os repositórios do meu GitHub. E agora a gente vai para o trabalho de laboratório de programação orientada a objetos. Trabalho de laboratório de programação orientada a objetos feito por Rafael Alves e Pedro Francisco. Esse aqui foi feito no segundo semestre da minha faculdade, nessa disciplina, né, de laboratório de programação orientada a objetos, e o intuito era fazer um sistema de um laboratório de análises clínicas. O projeto não foi finalizado, porque depois o trabalho foi substituído pelo trabalho da Batalha Pokémon. Mas esse aqui é o primeiro trabalho que a gente fez dessa disciplina. E eu vou estar mostrando pra vocês como que ficou, né, até onde a gente chegou a fazer. Esse vídeo aqui, ele tem muitas informações e ele não tá bem estruturado, porque aqui a gente escreveu as coisas que o professor falava pra gente. Mas eu vou estar lendo pra vocês aí. Trabalho de PO. Lógica de programação da clínica de exames. Quem chegou, qual cliente, valor relacionado com os exames do pedido. Liberação depende da lista de exames. Tempo depende do exame. Alguns exames exigem preparos, informações do cliente, nome e telefone. Podem fazer exames em casa para alguns clientes. Exemplo, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Convênio com a empresa. Cobra da empresa o valor do exame que cada funcionário vai fazer, mais com 10% de desconto. Prioridade na coleta para idosos, desconto só para convênio com empresas. Nome, telefone, data e hora da coleta, data e hora do resultado. Esses dois últimos dependem do tipo de exame. Lista de exames serão passados. Funcionamento, segunda a sexta, 6 horas às 9h30 da manhã, 1 hora às 3 horas da tarde. Não preocupe com a linguagem ainda não, paizão. O resto dos horários é o trabalho interno. Marcação de horário depende dos exames que serão feitos. Marca um horário, a pessoa chega e pega uma senha e faz os exames lá. As classes cliente, nome, idade, convênio, telefone, faz inscrição, tem convênio, faz em casa, prioridade idoso. Classe exame, nome, convênio, data, coleta, enfim, essas são das classes, né, as subdivisões aí, as funções de cada classe. Reunião com o professor Robert, organização das classes laboratório e análises clínicas. Na aula do dia 10/9/2025, eu, Pedro Francisco Souza Silva, que não sou eu, na verdade, né, o Chicão aí que escreveu, e meu parceiro de grupo, Rafael Alves, realizamos uma reunião com o nosso professor Robert sobre discussão do nosso trabalho de laboratório de PO, que discorre do tema de um laboratório de análises clínicas e como seria feito o processo para organizar as classes. Criamos uma classe denominada cliente que se relaciona às questões dos clientes que irão atender na nossa clínica, contendo objetos, nome, idade, convênio, telefone, atributos relacionados às classes são faz inscrição, tem convênio, faz em casa, prioridade idoso. Criamos também a classe exames, relacionada ao exame que vamos executar em nossa empresa, e contém nome, convênio e atributos relacionados são data de coleta, data de entrega, precisa de preparo, desconto, convênio, tempo. E também fomos aconselhados a criar uma classe de convênios para falar sobre os clientes que irão contratar os serviços e trabalham com empresas. E uma classe de preparo que irá se relacionar com os exames na questão de alguns clientes precisarem de fazer algum jejum ou tomar algum medicamento. E na questão de exames devem ter o horário marcado e outros não, que normalmente são feitos rapidamente. Os exames contêm procedimentos, podendo ser um ou vários, ou os dois se relacionam mutuamente. Enfim, é muito importante que vocês entendam que muitas das coisas que foram ditas no README não estão presentes no programa, porque, como eu disse anteriormente, o trabalho foi substituído pelo trabalho da simulação de batalha Pokémon. Então, não chegou a ter todas essas coisas implementadas. Mas implementamos muitas coisas, sim. E foi de grande ajuda para mim um livro de Java. É muito importante para mim um livro de Java que eu li também. Que ele me ajudou muito a criar as interfaces e entender um pouco sobre como que funcionava a linguagem em si. Então, já abri aqui no IntelliJ o arquivo.
Na verdade, antes de executar o arquivo, a gente fez alguns diagramas também sobre como que funcionaria o programa. Então vou estar passando rapidamente para vocês, se vocês quiserem dar uma pausa para ler, porque sinceramente eu acho que não vale a pena ficar explicando pelo diagrama, vou mostrar mesmo a execução do programa mesmo. Mas esses foram os diagramas que a gente criou para o trabalho. Ok, então eu vou estar executando aqui o projeto, demonstrando para vocês como que funciona. Então, quando você executa o projeto, ele abre essa caixa de diálogo e pede para cadastrar o cliente, listar cliente, buscar cliente, remover cliente, sair. Se eu clicar para listar cliente, não vai mostrar ninguém, porque não tem ninguém cadastrado. Se eu pedir para buscar também, ele vai pedir. Se eu pedir para ele buscar o cliente, ele vai pedir para eu dizer um nome, eu vou colocar aqui Rafael. Ele vai dizer que ele não vai mostrar nada porque eu não cadastrei ninguém. Então vamos cadastrar um cliente, o nome dele vai ser Rafael, a idade dele vai ser 19, o plano de saúde dele é Unimed, e o Rafael não tem idade suficiente para poder fazer seus exames em casa, porque o usuário só tem a opção de fazer exame em casa ou não se ele tiver acima de 60 anos. Aqui depois mostra o nome, idade, o convênio, fica true, porque o Unimed é o convênio cadastrado. Se eu não me engano, o único convênio cadastrado é o Unimed. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. Isso, o único convênio que está cadastrado aqui é o Unimed. Mas a ideia era adicionar outros convênios depois, mas não foi necessário. Eu acho que eu fechei. Deve ter uma maneira de abrir de novo, só que eu não sei, então peço perdão aí. Mas vou abrir aqui de novo. Rafael 19 Unimed. Ok, então era isso aqui. Faz em casa é false, prioridade 12 false, convênio true, beleza. Se eu pedir para listar clientes, ele vai mostrar novamente o Rafael. Se eu vir em buscar cliente e dizer Rafael, ele vai mostrar de novo o cadastro dele. Se eu quiser remover o Rafael, ele vai pedir para ele informar o nome, eu vou dizer Rafael, e ele vai sumir. Então se eu colocar em buscar cliente Rafael, ele não vai mostrar nada, e se eu clicar em listar cliente, não vai mostrar nada. Se eu quiser agora cadastrar alguém, como o Gabriel, e o Gabriel que tem 60 anos, e ele não tem um plano de saúde da Unimed, ele tem um plano, não sei, não conheço muitos nomes, mas Unicred, por exemplo, que não é Unimed, vamos supor, ele vai ter a possibilidade de dizer se ele quer fazer exame em casa ou não, porque ele tem 60 anos. Então eu vou dizer que sim, quero fazer exame em casa. O Gabriel prefere fazer seus exames em casa. Então aqui mostra o cadastro dele como Gabriel, idade 60, convênio é false, porque o único convênio aceito é a Unimed. Ele faz em casa e tem a prioridade de idoso. Se eu clicar em buscar cliente, ele vai mostrar a mesma coisa se eu digitar Gabriel. Se eu pedir para listar cliente, é a mesma coisa. E funciona da mesma forma como funcional para o Rafael. Se eu quiser cadastrar novamente o Rafael, também posso. Então agora, se eu listar cliente, ele vai me listar primeiro o Gabriel e depois o Rafael. E é basicamente isso. Então depois você pode sair, encerra o sistema. E é isso que é o trabalho, é isso que nós conseguimos fazer e que nós fizemos até o trabalho ser descontinuado. É isso, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente pode acabar atualizando esse programa para realmente ser um programa funcional mesmo. Mas eu gostaria de mostrar para vocês só como que foi até onde a gente desenvolveu. Eu agradeço vocês estarem aí. Qualquer coisa vocês colocam aí nos comentários, alguma sugestão e tudo mais. E é isso, galera. Obrigado e falou.